jovem está com necessidade de expressar a sua dor, da ansiedade, da angústia, da depressão. É uma expressão da dor de que não está indo tudo bem. Que país a gente quer? Quando a gente está falando de reconstrução, a gente tem que pensar que país a gente quer. E a partir disso, o jovem vira ator central nesse processo. Salve, salve, meu povo! Esse é mais um episódio do programa Dilemas do Sul, um podcast do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. É isso aí, a cada temporada estaremos juntos e misturados aqui nas principais plataformas de podcast, debatendo temas urgentes para decifrar os dilemas que fazem parte do Sul Global. Eu sou Giovanni Del Prete e conduzirei as nossas prosas aqui, sempre acompanhado de quem sabe muito, mas muito sobre o tema. Gente, começando aqui nosso programa com um caso ilustrativo sobre o tema de hoje. Lembrando lá, logo no comecinho, da pandemia, lá em maio de 2020, a Helena, de 17 anos, começou a fazer aulas online em um cursinho popular. Sua intenção era prestar vestibular para engenharia civil ainda naquele ano, mas ela teve que abandonar os estudos. O motivo? Serviço dobrado. Helena teve que dobrar o turno na rede de supermercado onde trabalhava por conta do afastamento dos colegas mais velhos, considerados grupos de risco na pandemia, Isso levou a Helena a parar de frequentar as aulas. E o seu sonho de conseguir estudar virou fumaça. Essa história da Helena é um relato pessoal que a Carol Scorsi, que é a nossa roteirista aqui do podcast e também é professora no Cursinho Popular em São Paulo, trouxe pra gente, Então, nesse Dilemas do Sul, convidamos a socióloga, também chamada Helena, a Helena Wendel Abramo. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Lauro. Todos que vão participar desse bate-papo conosco. E o pesquisador Lauro Carvalho, da pesquisa da Juventude em Periferias Urbanas, aqui do Instituto Tricontinental mesmo. Olá, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem. Um prazer estar aqui com vocês, Giovanni, com a Helena. Os dois vão bater um papo com a gente aqui sobre o jovem no Brasil. Esse é o nosso tema, o jovem no Brasil. E suas agruras e sua potência, Bom, com esse tema a gente já vem aqui recordar, algumas frases que são bastante comuns, do tipo, os jovens estão se expondo demais ao coronavírus, ou a geração nem estuda e nem trabalha, E aí o que a gente vai ver aqui no episódio de hoje, que o fato é que todo mundo tem vivido os últimos 2 anos sob o contexto de uma pandemia. Algo inédito para todas as gerações vivas do planeta Terra. E claro, esse cenário não tem sido fácil para ninguém, Porém, um elemento chama ainda mais atenção em meio a tudo isso: o impacto da crise e da pandemia na vida dos e das jovens, Agora, para começar aqui o nosso episódio, arrancando aqui com a primeira pergunta, vou já direcionar para a nossa socióloga, pesquisadora convidada da casa, a Helena Abramo. Ô Helena, eu queria que você comentasse, analisando justamente essa introdução nossa aqui, o quanto e de que forma esse cenário dos últimos 2 anos impactou a juventude brasileira. Eu acho que impactou muito, muito profundamente. Acho que a gente pode pensar, em primeiro lugar, que essa é uma experiência que vai marcar essa geração, que já está marcando, vai deixar marcas profundas e vai ser, digamos assim, talvez uma baliza a partir do qual os jovens vão modular não só suas experiências reais, mas como o seu modo, sua visão sobre o mundo, a sociedade e sobre si mesmo. A pandemia impactou todo mundo, a sociedade inteira, mas afetou de modo especial os jovens. E não apenas porque eles tiveram que interromper o fluxo dos seus estudos, como normalmente é o que aparece, tem aparecido nos comentários de imprensa. Isso de fato aconteceu, mas não é a única consequência da pandemia. Aliás, você usa o termo, essa frase que realmente está saindo em todos os lugares sobre os jovens neném, que esse é o grande problema, os jovens que ficam excluídos dos estudos e do trabalho, mas a gente tem que pensar um pouco mais sobre essa expressão, O primeiro exemplo que você deu, da Helena, de 17 anos, mostra exatamente que a maior parte dos jovens brasileiros, na verdade, está envolto em muitas atividades. Estuda e trabalha ao mesmo tempo, se envolve na ajuda nas tarefas domésticas, nos cuidados da casa, cuidado com outras pessoas, e além de tudo isso, busca viver espaços de sociabilidade, de lazer, de cultura e de participação política também, Então, na verdade, a imagem de que os jovens vivem essa situação de exclusão das esferas é uma imagem um pouco
avessa à realidade, né? O que acontece é que os jovens estão, na verdade, muito sobrecarregados de muitas atividades. Tão sobrecarregados que, às vezes, uma dessas atividades impede a vivência das outras, né? Acho que esse é o grande problema. Não se trata tanto, na minha opinião, de que os jovens estão desalentados e mesmo que a pandemia tenha empurrado mais ainda para o desalento. É mesmo a dificuldade de conciliar tantas atividades assim, né? Então, por exemplo, o que eu acho que aconteceu na pandemia, né? Os jovens foram vistos no começo da pandemia como aqueles que estavam menos expostos, eram os que corriam menos riscos, né? No começo, quando chegou a pandemia, a visão de todos, e que está fundada em dados da realidade, de que os mais idosos sofriam mais riscos. E, portanto, na verdade, é como se fosse um sinal de que, então, os jovens têm que segurar a onda. Em muitos casos, isso aconteceu mesmo. Então, eles não foram pensados como uma população de risco, as medidas de contenção e de isolamento não foram dirigidas especialmente a eles, né? E muitas vezes foram eles que seguraram a onda no sentido de fazer as atividades consideradas essenciais, né? Ou dentro das suas famílias mesmo, foram aqueles que foram fazer a circulação, né? Fazer as compras, fazer a coisa e... Se expuseram mais, assim, né? Se expuseram mais, né? Então, não também a imprensa muitas vezes lidou assim, os jovens se expõem porque não têm consciência do perigo, ou não estão nem aí, vão para o baile funk, né? Mas, na verdade, os jovens se expuseram porque eles estavam com a tarefa de fazer a circulação e de segurar a onda nos trabalhos considerados essenciais. Então, essa experiência foi uma experiência muito forte para os jovens, né? Que eu acho que mexeu muito em muitas das visões também, né? Do seu papel na sociedade. Na pandemia também, eu acho que os jovens viveram muito a angústia, o medo mesmo da morte, da doença, e não só por si, mas pelo medo de que outros membros da família ficassem doentes, né? Isso remete, né, a uma coisa que eu acho que é expressiva dessa sobrecarga que a vida no capitalismo, no neoliberalismo coloca, da exigência de desempenho, né, extremo e o mais rápido, e quanto mais jovem, se você não terminar a faculdade aos 24 anos de idade, você vai ficar para trás, né? A superprodutividade, né? Exatamente, a produtividade, que é também do desempenho, isso já vinha antes da pandemia, tá? Não é um produto, mas que a pandemia revelou a importância e dessa questão que se fala do que é a qualidade de vida, o que é bem-estar, né? E o quanto que essas cobranças de desempenho geram ansiedade, depressão e desistência, né? Parte dos jovens estão desistindo de fazer a faculdade hoje por essa cobrança interna, né? E não é só pelas faltas de condições, né? Porque assim, o que eu vou fazer, né? Todo o esforço da minha família para chegar na universidade e concluir que eu vou sair daqui e não vou ter emprego, entendeu? Tem muito essa reflexão. O que eu queria dizer é que eu acho que na pandemia se revelou também uma demanda de proteção. O jovem está com necessidade de expressar a sua dor, essa dor, né? Da ansiedade, da angústia, da depressão. É uma expressão da dor de que não está indo tudo bem, né? Porque ele está submetido a muito estresse, muitas tarefas e também a violências que são cotidianas, né? O fascismo traz não só a violência política explícita, mas a violência do cotidiano, que afeta todos aqueles que fogem ao padrão. Né? E isso são acúmulos e acúmulos, e os jovens sofrem essas violências na sua circulação cotidianamente de muitas maneiras, por serem negros, por serem entregadores ou motoboys que estão no trânsito, atrapalhando o trânsito, sofrem a violência pela própria circulação, pela própria existência. Isso é uma coisa, né? As mulheres negras vivem isso em todos os âmbitos. Então, eu acho que essa expressão da dor, né, que é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Fazer um gancho aqui do que você comentou sobre essa questão emocional, né? Aqui, para poder preparar para essa nossa conversa aqui, eu me deparei com um conceito que é esse efeito cicatriz, né? Um triplo impacto da pandemia na vida dos jovens. A gente estava falando do tema da educação aqui, mas tem, então, como a gente já pôde perceber pela essa primeira fala da Helena aí sobre a questão do mercado de trabalho, né? Que isso é fundamental, né? Esse serviço dobrado, que é a história da Helena que a gente trouxe no começo aqui do programa, a questão da educação, que a nossa pesquisadora convidada trouxe, mas aí tem também uma terceira via, um terceiro impacto, que é a capacitação profissional também, né? Então tem esse triplo impacto no mercado de trabalho que vai gerar esse efeito cicatriz. Eu ia perguntar agora para o Lauro, para ele poder trazer para a gente um pouco essa dimensão do mercado de trabalho.
Lauro, do que a gente pôde levantar aí, a população jovem, né, do Brasil aí, 47,2 milhões de brasileiros, né, que são quase aí 1/3 da população economicamente ativa, né, e são aí ao mesmo tempo metade dos desocupados, 54%, né, um pouco acima, né, então esse é um cenário de desesperança, vamos dizer assim, para a juventude. Como que a gente pode, então, combinar, né, esse efeito cicatriz, essa ideia do bônus demográfico e o mercado de trabalho para a juventude? Giovanni, eu acho que começo respondendo, né, debatendo aqui entre nós, voltando a um tema que a Helena destacou bem. Assim, eu acho que muito se falou isso, é importante trazer. Na pandemia, ficou muito claro como a juventude é estrutural no país, assim, para pensar o país. É interessante pensar que o trabalho, para além do que geralmente a gente consegue responder para a juventude, né? Políticas públicas que tragam ou afastem o jovem do trabalho. O que a gente tem visto, a pandemia deixou claro, é que pensar o trabalho e a juventude é para além de uma política propriamente de trabalho, mas ela integra uma série de medidas que tem a ver com a educação, que tem a ver com, né, saúde, com uma série de elementos e também o trabalho. Em outras palavras, eu acho que o nosso desafio aqui é ampliar um pouco as perspectivas e pensar a juventude não só como como muitas vezes até nós da própria esquerda pensando assim, como uma coisa do futuro, né? Mas pensar como um sujeito assim, aqui e hoje, é um sujeito presente, né? Isso, e como o jovem já está trabalhando e às vezes a gente separa ele como se fosse o mercado de trabalho e o mercado de trabalho do jovem. Pensar o mercado de trabalho, a juventude trabalhando, é pensar direitos no mercado de trabalho. Como é que ele vai ser inserido no mercado de trabalho? Então, por exemplo, uma pauta que afeta a juventude não é pensar uma política para o jovem que vai possivelmente dar o trabalho. Porque muitas vezes, Giovanna, a gente coloca como se fosse antagônico. O jovem que está trabalhando e o jovem que vai estudar. Então é interessante a gente pensar que as coisas não são tão ideais assim ou separadas, né? É um ideal, às vezes, muito de classe média que a gente traz, de que o jovem que vai se preparar anos para entrar no mercado. O que eu quero dizer, pensar o trabalho para a juventude é pensar uma série de políticas que respondam à melhor inserção desse jovem no trabalho. Boa, Helena, eu vou pedir para você então já passar, acho que esse assunto é importante porque a gente está fazendo aqui um recorte de classe, né, e trazendo a realidade da política que o país vive hoje, né, então eu ia pedir para você um pouquinho caracterizar como é que está então essa condição do jovem hoje, considerando o governo Bolsonaro, que é nesse chão que a gente está pisando hoje. E também aí nessa sequência, qual que seria o papel do Estado, né, o Lauro já foi apontando aí, mas qual que seria o papel do Estado então de pensar não uma política específica para o jovem, mas de toda essa complexidade que ele traz para a gente aqui? Muito importante essa questão. A gente tem conversado, né, Lauro, a partir das pesquisas que vocês fizeram, Tricontinental e outras também, né, outras pesquisas estão sendo feitas. E esse debate que é muito importante, né? Quer dizer, o tema do trabalho sempre esteve nas preocupações das questões da juventude, mas nem sempre na agenda dos movimentos sociais, dos partidos políticos que propõem ações para a juventude, né? Então, eu acho que esse foi também um dos efeitos da pandemia, né? Mostrar a importância do trabalho do jovem na sociedade, né? Quer dizer, essa coisa por exemplo, quando o movimento dos entregadores de aplicativos coloca para a sociedade que esse é um trabalho essencial, é um trabalho que está sendo executado principalmente por jovens, ele fez também com que esse debate assumisse uma outra perspectiva, né? Pela voz, de como eles estão sendo afetados por toda a situação. Mas eu queria, assim, para começar um pouco com essa pergunta que você fez, né, como é que está a situação dos trabalhos dos jovens hoje, acho que a primeira coisa é isso que Lauro já trouxe, né? A gente, quando vai falar, normalmente vai falar do desemprego ou do desalento, né? E antes de lembrar que a maior parte dos jovens está trabalhando e quais são as condições de trabalho, né? Então, a gente tem pelo menos duas grandes ordens de problema aí. Uma é as dificuldades que o jovem tem para entrar no mercado de trabalho e em que condições eles entram, né? E lembrar que isso não é como disse o Lauro, não é uma questão apontada para o futuro. Então, toda a nossa preocupação é como ele se prepara para entrar. É lembrar que a gente tem esses dados, 70%, considerando os jovens de 15 a 29 anos, como a gente tem considerado, né? E pensar que a situação dos adolescentes de 15 a 17 anos é uma, e as respostas para essa parcela da juventude que ainda está no ensino
básico, que ainda, inclusive 15 anos, não é nem permitido trabalho legal, é uma situação e as respostas para eles têm que ser de um certo tipo. E para os jovens com mais de 18 anos, que já terminaram a educação básica, é uma situação completamente distinta. Se a gente pega apenas essa parcela de 18 a 29 anos, ou de 18 a 24, a gente vai ver que mais de 3/4 dos jovens já estão no mundo do trabalho. Então, vivendo, trabalhando ou procurando emprego. E aí o desemprego aparece como uma das questões sérias, importantes, porque os jovens são sempre mais afetados pelo desemprego que a população adulta, e isso não é fruto apenas da pandemia, Você falou, mais de metade dos desempregados é jovem, é trabalhador jovem. Isso não é uma situação montada pela pandemia, vem de antes, Normalmente a taxa de desemprego dos jovens é sempre 2 ou 3 vezes maior do que a população em geral. E em situações de crise, ela se eleva mais rapidamente do que a de outras. Nós chegamos a 30% de desemprego, de taxa de desemprego entre os jovens. Enquanto que na população em geral está em torno de 14, 15, e já é muito alto. Então, mas também isso que o Lauro traz, que é muito importante, quer dizer, em que condições os jovens trabalham, Então, a nossa preocupação tem que ser em todas essas direções. E aí você pergunta sobre qual seria o papel do Estado, Eu acho, Giovanni, que o papel do Estado é, em primeiro lugar, garantir os direitos da juventude, os direitos constitucionais à educação e ao trabalho decente. E o que é esse trabalho decente? Para quem está ouvindo aqui, visualizar. Eu estive na Secretaria Nacional de Juventude no governo Dilma, E a gente, nesse período, no governo Lula e no governo Dilma, houve um esforço para discutir o que é o direito ao trabalho decente para a juventude, E o Estado, ele tem, sim, desenvolver políticas públicas para isso. É muito mais do que falar, tem que fazer política de primeiro emprego. Não, é dizer, como é que o Estado intervém, faz regulações, fiscalizações, para coibir o trabalho precário dos jovens, porque a outra questão, quer dizer, além do trabalho, do desemprego ser muito maior entre os jovens, o trabalho informal e o trabalho precarizado também é maior entre os jovens do que nas outras faixas de idade da população. Então, é isso. Então, promoção de emprego, sim, mas desde que seja um emprego protegido, como é, por exemplo, a lei da aprendizagem. E essa é outra política que, por exemplo, nunca foi inteiramente aplicada e está sofrendo ataques por parte do governo Bolsonaro, Então, por exemplo, o Estado poderia investir em muito mais fiscalização, porque o que é a aprendizagem? Todas as empresas com mais de 5, ou 10 empregados, não me lembro bem o termo, têm que criar, não é reservar. Não é tirar um adulto para botar uma criança, tem que criar vagas de aprendizagem para jovens, onde os jovens têm que conciliar esse trabalho com a sua escola, então tem que ter horário adequado, mas ao mesmo tempo é um trabalho com carteira assinada, com todos os direitos da categoria, com piso salarial da categoria. O problema é que as empresas não cumprem e não há um sistema em que o Estado obrigue as empresas a cumprirem. Essa pode ser uma intervenção do Estado, Como, por exemplo, para voltar ao exemplo dos entregadores de aplicativos, onde a maioria são jovens, para intervir e criar, intervir para que essas relações de trabalho se deem de forma, a garantir os direitos, a não transformar esse tipo de trabalho numa coisa altamente exploradora, precarizada, sem proteção. Lauro, eu sei que você já levantou a mão aí para seguir nessa toada, mas vou pedir para você já a gente poder conectar um outro tema, porque a gente está falando aqui dos direitos, então, da juventude, dessa precarização. Então, na sequência, a gente já pensa, então, da importância da organização desse jovem, Então, isso aí eu já pedi para você poder emendar. O Tricontinental tem produzido bastante estudos aí para poder chamar atenção para isso, entender como que esse jovem se organiza. Então, a gente já está falando do mercado de trabalho, acho que já tem tudo a ver a gente emendar aqui o assunto da organização. Esse jovem, ele está organizado? Essa é uma questão muito interessante. Eu acho que entender a organização do jovem é a questão de ouro, assim, que a gente tem. A juventude está organizada? A gente, quando estava fazendo a pesquisa do Instituto da Juventude, a gente parte do pressuposto de que a juventude está organizada, porque o que tem sido visto pelos movimentos, quando vão para os territórios, para as organizações sociais, movimentos populares, é que existe, de fato, uma série de organizações que aglutinam jovens, E eu acho que isso é um tema muito interessante para a gente discutir aqui.
E qual é o grande desafio? O desafio é que, primeiro, estão organizados, acreditamos que sim, mas que eles não estão organizados, esses jovens não estão organizados necessariamente em organizações clássicas como a gente conhece. Eu acho que essa é outra chave interessante. E não necessariamente com pautas clássicas. Vou dar um exemplo, o jovem do aplicativo que a gente estava conversando. Bem, ali é um movimento de classe, são jovens, em geral, de periferias, negros, que estão fazendo são os entregadores. Mas a manifestação deles não se dá necessariamente via uma CUT da vida, uma central específica. Se dá de forma ainda experimentais, de formas mais variadas, mas que tenham um caráter reivindicativo importante, né? E não à toa que vários grupos de estudos estão mostrando o caráter progressista dessas manifestações, né? Para além dessa disputa, todo mundo ali se acha empreendedor, acho que o foco não é nem tanto esse, mas mostra que são novas formas de se apresentar na política. Então, o que eu quero dizer com essas pautas classistas, Gil, é que quando a gente chega nos territórios, a gente vê a juventude e não encontra aquilo que a gente espera, que é um coletivo organizado, pensando de um partido X ou de um movimento Y, mas são grupos que sejam, por exemplo, que é muito comum, que está muito em alta, né? Grupos de igreja evangélica, por exemplo, grandes grupos de igreja, grupos culturais, dos mais variados possíveis, grupos em escolas. Eu acho que o grande foco, a grande contribuição da gente nessa pesquisa é perceber que a juventude hoje ela é muito plural e ela tem essa tendência a se organizar nos territórios. Mas a nossa chave interpretativa deve pensar o seguinte: não vai ser exatamente como a gente quer, nem como a gente deseja. As experiências organizativas dos jovens, elas vão lidar de acordo com a realidade que eles têm, com as pautas que aparecem. É uma nova forma que a juventude está encontrando para socializar, para debater, para, enfim, se organizar. E muitos desses grupos têm um caráter progressista. Bom, então podemos dizer que tem um desafio aí para a esquerda de conseguir entender que esse jovem ele não está tradicionalmente, o que você está falando dessas organizações tradicionais, que são os movimentos populares, sindicatos, partidos, mas eles estão sim mobilizados e organizados em torno de causas. Então, do racismo, LGBTfobia, né, machismo, tem várias outras pautas. A gente vê vários movimentos culturais, né, essa conexão de movimentos culturais que são muito politizados, né? Você tem desde os slams, né, aqui a gente tem aqui em São Paulo o Islã da Guilhermina, mandar um abraço aqui pro pessoal do Islã da Guilhermina, que junta muita gente e é maravilhoso, né, é impressionante como a potência mesmo que tem essa organização. Então tá aí um nó para a esquerda de conseguir entender como, né, construir junto esses movimentos, né, porque acho que também não é essa posição de falar para, mas é estar com, né, acho que esse tem um nó aí. E tava também olhando aqui, vou fazer já um jabá aqui, uma propaganda, né, das cartilhas do Tricontinental, uma específica da juventude, que a gente vai deixar no link aqui desse episódio, para você que está nos ouvindo aí poder acessar, né, a cartilha chamada Estudos sobre a Juventude e Participação nas Periferias Brasileiras. Já deixar aqui, uma dica aí já para a gente poder ir aprofundando o debate. O jovem está organizado, mas então se não é nessas organizações tradicionais que ele está sendo influenciado, formado, está sendo por esses movimentos mais por causas, a gente pode dizer então que ele está sendo politizado por outras maneiras, né? Já que não é nas organizações tradicionais, como é que ele está sendo politizado? Eu acho que essa juventude não tem nada de despolitizada, né? Se você for pensar em termos de geração, muita gente compara a geração. Eu acho que as gerações de 68 eram mais politizadas, as gerações dos anos 70, eu acho que não podemos fazer esse tipo de comparação, porque as formas de pensamento, elaboração e expressão política mudaram bastante, e eu acho que eu arriscaria dizer que em termos de quantidade, eu vejo que hoje há muito mais jovens com formulações políticas e uma capacidade e um empenho de expressão política do que foram as gerações, algumas gerações passadas, a minha inclusive, em que éramos um número muito restrito de pessoas a ter uma posição política ou ter uma dimensão de organização. Indo para essa questão que você coloca, Giovanni, como é que os movimentos, os partidos políticos, né, podem dialogar, né? Eu acho que você usou a palavra correta, né?
que eu acho que o que a gente precisa talvez é sair dessa chave de que normalmente a gente pensa como é que nós podemos incorporar os jovens à nossa organização e aí formá-los politicamente para que eles carreguem as bandeiras dessas organizações. Não que isso não seja importante, necessário e possível, mas eu acho que o caminho hoje seria muito mais, é isso que vocês já falaram, entrar em diálogo, ouvir as questões, né, que esses jovens têm colocado, poder dialogar sobre essas questões e pensar nas respostas conjuntas, ou seja, como é que também essas gerações têm a capacidade de abrir as suas agendas. E nesse sentido, eu devo dizer que essa pode ser a contribuição mais importante dessa geração, poder alargar a nossa agenda, poder alargar, né, trazer as questões que eles vivem, porque as questões que eles trazem são as questões contemporâneas. Eu acho que também tem uma discussão na esquerda que é uma falsa contradição entre as questões de classe, da classe trabalhadora, e o que as pessoas têm chamado de questões identitárias, né? Eu acho que não existe contradição real nessas questões, e é muito interessante para ver como os próprios jovens estão falando. Eles não estão falando que são questões identitárias, estão falando que são formas de opressão contra a qual eles estão lutando, né? E estão falando da questão das múltiplas determinações da desigualdade e das opressões, e como elas se cruzam, ou da interseccionalidade, como alguns falam. E acho que é isso que eles estão colocando, quer dizer, as questões da luta contra o racismo, a questão da luta contra as opressões que as mulheres vivem, a desigualdade das mulheres, né? Que os jovens, esses coletivos da periferia, contra a LGBTfobia, né? Elas estão trazendo exatamente as formas concretas com que esses jovens estão vivendo todas essas desigualdades, essas opressões, né, onde se mistura a desigualdade de condição, de classe, de ser trabalhador, com as outras opressões e desigualdades estruturantes. Maravilha. A juventude está dando de bandeja, então, essa porta de entrada dessa comunicação e construção coletiva, né? Eu acho que talvez o nosso grande desafio seja o seguinte, talvez a gente não consiga organizar tudo isso, toda essa diversidade plural, numa única organização. Talvez não seja possível, né? Mas isso não quer dizer que não seja possível unificar bandeiras e momentos de luta. Acho que é isso que a gente precisa também aprender. A gente tem que ter essa flexibilidade para entender que a unificação pode não se dar na unificação numa organização ou em um partido, mas em bandeiras e em momentos de luta. A esquerda faz a imagem da juventude que é aquele contingente de gente alegre, potente, com a coragem de ir na frente das passeatas agitando as bandeiras coloridas, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado também, né? De o que a gente espera, pede que seja o papel. E talvez essa geração esteja dizendo que ela está aqui, sua principal tarefa é fazer a denúncia dessas opressões. E qual que é o papel da juventude, então, na reconstrução, então, do país? Que a gente está falando aqui que tem que fazer uma reconstrução ou uma construção, sei lá, né, nacional, né, para a gente poder sair dessas várias camadas de violência e construir essa esperança de futuro, né? Tem que ser essa unidade na luta e moral para a tropa, né? A gente precisa levantar a moral da tropa para conseguir fazer essa reconstrução. Essa foi a conversa nossa até agora. Mas então qual é o papel da juventude, então, nessa reconstrução de país? Lauro, né? Quem tem que responder é o Lauro. Posso começar, né? Dá para eu tomar uma água, tá? Cara, mas Helena, eu acho que você traz elementos muito interessantes. E Giovanni fez uma síntese agora boa também sobre esse ponto, né? Eu acho que isso tudo aponta para alguns pressupostos que a gente tem que ter para pensar a juventude na reconstrução nacional, né, Giovanni? Uma coisa que a gente tem pensado, e a Helena contribui muito nisso, até na própria formulação, né, Helena? Você falou do governo, tudo, né? Eu acho que as políticas foram pensadas lá atrás, o jovem como sujeito do agora. Do futuro, óbvio, também, né? Mas do agora. Isso é interessante, porque, Giovanni, eu acho que, primeiro, pensar, como a gente falou no início, pensar o jovem é pensar o todo. Pensar o todo. O jovem é um sujeito, é uma categoria que é estrutural para o capitalismo, né? Então, a forma como eles incidem, como explora, como a Helena deu vários elementos, isso é fundamental para o capitalismo continuar se reproduzindo como é hoje, né? Então, digo isso porque é interessante pensar. Primeiro, que país a gente quer? Quando a gente está falando de reconstrução, a gente tem que pensar que país a gente quer. E a partir disso, o jovem vira ator central nesse processo. Vou dar exemplo simples. A gente fala de trabalho para o jovem. Isso tem dois elementos. Trabalho, educação, enfim, mas que veja como são interligados. A gente está falando do jovem atuar agora. Então,
não é só ele ir para o mercado, como a gente falou muito, então tem que ter direito. Aí vem um ponto que eu quero chegar. A gente está pensando jovem, um ator, que trabalho ele vai ter? Né? Veja, hoje grande parte das ocupações jovens são informal, a barbearia, são trabalhos que são interessantes, que sustentam, que têm uma construção, né? Faz parte hoje do nosso cotidiano, mas são nos serviços, né? Vários serviços, mas que não estão diretamente ligados a uma construção de nação. A gente sempre pensa que o jovem tem que ser pensado no agora e para o futuro, mas interligado a um projeto maior. Em outras palavras, para trazer para o tema do cotidiano, uma educação que esteja voltada com os desafios nacionais, um trabalho que seja vinculado diretamente a um projeto de nação. Vou dar exemplo simples, assim, a gente está falando no Brasil, que Brasil a gente quer? Quer um Brasil industrializado, um Brasil voltado para a indústria, sei lá, biotecnológica, né, que se fala muito, enfim. Então os jovens vão ter que se inserir nesse tipo da cadeia, né, da produção. Por quê? Porque são trabalhos que você pode se olhar e dizer, não, é um trabalho que eu estou contribuindo para o meu país, estou contribuindo para a sociedade, estou, né, construindo nesse sentido. Ou seja, não é somente o emprego pelo emprego. Porque que emprego? Que ocupação, né? Que renda você vai ter? De onde vai vir, assim? Que educação você vai ter? Então, se vocês separa esse aspecto, transforma só num aspecto econômico e tira a análise do jovem, do que o jovem vai fazer na sociedade, de qual o papel dele, das próprias escolhas, eu acho que a gente perde com isso. Transversal, né? É construir o presente para edificar o futuro com esperança, né? Helena, por favor, não sei se você tem algum outro complemento nessa questão. Eu concordo muito com o que o Lauro falou, então não vou repetir. Você fez uma tradução bem bonita aí também, Giovanni, poética, sobre o papel da juventude, acho muito legal. Eu só queria falar disso, né? Que uma outra coisa que a gente precisa, uma tentação que a gente precisa evitar é quando a gente fala do papel da juventude, também só jogar para o futuro. Então, como é que a gente faz a conexão? Então, acho que isso que o Lauro falou, eu vou reforçar, é fundamental, quer dizer, a construção do projeto de vida do jovem vinculado a uma construção de projeto de país. Acho que isso é essencial na dimensão do trabalho, na dimensão da educação, mas também na dimensão da própria concepção de sociedade, né? Porque eu acho que uma outra coisa interessante, Giovanni e Lauro, não sei se vocês concordam comigo, é que também tem dessa politização que acho que essa geração faz, eu acho que, claro que não são todas, não é toda a juventude, né? Mas aquela juventude que está refletindo, tem uma coisa de uma disposição anti-neoliberal, né? Muito interessante que se constrói, uma crítica ao neoliberalismo, né? E até pesquisas internacionais têm apontado isso, o interesse pela ideia de socialismo, por exemplo, né? Cresce esse interesse, né? E eu acho que isso é muito importante da gente pensar nessas dimensões, então, de construção de alternativas de mundo, como é que o próprio projeto de vida do jovem pode se vincular a essa construção de alternativas de mundo, de futuro, de transformação, e também pensar qual o papel agora, né? Nesse enfrentamento de como é que a gente chega nas lutas colocadas no momento atual. E a gente vê que isso é um fenômeno internacional, só que na América Latina, por exemplo, a gente vê no Chile as mobilizações que já ocorreram aí agora na Constituinte, todo o processo político desde antes da pandemia, grandes mobilizações, essa frente estudantil, mas não só os estudantes, as feministas, mas um corte de idade assim muito evidente nas mobilizações, no Equador, na Argentina, enfim, o que a gente vê assim é essa linha de frente, mesmo que você está comentando, Helena, de ser uma espécie de muro de contenção desse neoliberalismo, né, desse neofascismo, mas para além de ser um muro de contenção também, de alargar o horizonte da luta, né, de alargar as possibilidades de avanço, de defesa da democracia mesmo e expansão, né, de democratização da sociedade. Bom, gente, muito bom, acho que a gente já tem aqui muito assunto, espero que quem está ouvindo a gente aí tenha total interesse em compartilhar bastante esse episódio aqui com seus amigos, com a família, né? Porque é isso, esse nosso trabalho é para extrapolar esse público nosso de quem já se interessa pelo tema e fazer com que mais pessoas se interessem. Eu vou pedir agora já finalmente aqui no nosso bloco final, não poderia deixar de pedir para vocês aí dicas culturais, então, para quem já quiser, como eu comentei, seguir aprofundando os estudos, já citamos aqui a cartilha do Tricontinental, que vai estar no link aqui na descrição desse episódio, mas aí também livro, música, filme,
algum influencer, não sei, para a gente seguir e tendo essa relação de seguir acompanhando de perto esse debate e aprender mais com a juventude e saber como fazer essas pontes, essas conexões e construir junto o futuro e o hoje, o presente desse país maravilhoso nosso chamado Brasil. Tem 2 indicações primeiras, que eu acho que a turma vai gostar muito, que é de literatura. Uma que tem marcado muito nossa leitura recente, que foi um resgate, inclusive a gente está pensando nesse ano de fazer algumas atividades, que é a Maria Alice. Maria Alice Forac, tá. Ela ela tem alguns livros tem até muitos que estão disponíveis na internet. Eu acho que é uma dica fundamental para quem está pensando em estudar juventude ou que já estuda e ainda não conhece a obra, que é muito marcante. É uma análise que justamente como a gente trouxe agora no final, Giovanni, que é isso, é pensar o jovem como elemento central do Brasil, né? Fruto das contradições e fruto também das correlações da estrutura nacional. Então é isso, primeiro uma mulher pensando o Brasil e pensando o jovem como elemento central do Brasil. Assim. Então isso é interessante, né? Já que a gente tem tão poucas autoras que a gente estuda tão poucas autoras que pensam o Brasil, né? Então ela é outra, uma pessoa muito famosa também, que é importante, que é a própria Helena. Então vou aproveitar ela. A Helena eu acho que é uma autora também que é muito importante, todo mundo lê, por mais que ela esteja aqui presente, mas não tem como, né, Helena? Eu acho que... Helena Bramo. Então também tem muito texto na internet, eu acho que quem não estuda, ou quem já estuda é chover no molhado, mas quem não estuda é uma boa dica. E eu acho que tem umas dicas também, eu vou manter essa linha assim de referências de estudo, que é algumas pesquisas que se tem saído sobre juventude. A gente não falou nela aqui, mas, por exemplo, saiu uma agora, me ajuda, Helena, eu acho que foi da Esther, né, que é sobre a forma que a juventude debate política. Mas ela vai mostrar isso, como o jovem está vendo a política de formas não tão diretas como a gente imagina, né, mas é uma influência, é uma coisa que vai opinando e vai construindo um pouco as opiniões sobre os grandes temas. E não sei se pode fazer jabá, pode? Porque se puder... Uai, claro, né? Estamos aqui. Não, se puder também, eu acho que tem o Instagram da Escola Nacional Paulo Freire, que a gente sempre está compartilhando obras, está compartilhando dicas culturais, atividades nacionais e locais, que é fundamental. O próprio Levante Popular da Juventude, que boa parte já conhece aqui, quem não conhece também segue lá nas redes. E a gente falou muito de educação, tem um cursinho Paulo Freire, o cursinho Podemos Mais, que também eu acho que é um tema que esse ano vai voltar às atividades, e é uma dica para quem está pensando em vestibular, ou quem tem algum parente, um primo, um amigo, um irmão, que está querendo aí fazer. Então segue lá nas redes, é isso, de dicas. Muito bom, Podemos Mais, que não deixa de ser também uma inspiração total em Paulo Freire, né? Helena, por favor, seguramente você tem muitas dicas, a pesquisadora desse tema, não se faça de tímida aqui. Claro, vou falar um pouquinho, Lauro, obrigado, fico um pouco envergonhada. E eu queria chamar a atenção para uma coisa muito interessante que está acontecendo no Brasil, que é a produção de pesquisas, né? Dissertações de mestrado, tese de doutorado, ou mesmo artigos publicados em revistas de jovens pesquisadores, né? De jovens, inclusive, que vieram desses jovens que vieram das classes trabalhadoras, jovens que vieram desses atuações de coletivos da periferia, que entraram na universidade, que seguiram nos estudos de pós-graduação e estão produzindo teses, dissertações e doutorados muito significativas sobre a própria juventude, sobre si próprios, né? Agora, em termos culturais, um pouco mais... Bom, ainda no mote da reflexão, eu vou dizer para vocês eu não sei como é que chama exatamente, mas enfim, um blog, né? Que faz vídeos muito elucidativos que eu acho essenciais, interessantíssimo, que é o da Rita Von Hunt, né? Não sei se vocês conhecem. Seguramente, maravilhosa Rita Von Hunt. Aprendo um monte com ela, eu acho que é um jeito bacana de ir seguindo também questões cruciais que estão sendo colocadas, né? E tem vários outros, né? Beijo para Rita Von Hunt. Os podcasts do Mano Brown. Sim. Que são essenciais para a gente acompanhar os discos do Emicida, de muitos outros. E eu acho, viu, Giovana, lembrando, você mandou um abraço para o sarau da Guilhermina. Acho que outra coisa que a gente deve tentar fazer é acompanhar os saraus da sua cidade, do seu bairro, os slams, porque ali tem muita, não só uma vivacidade cultural impressionante, que eu acho que é uma riqueza que a gente deve aproveitar, mas como também são espaços de conhecimento e reflexão, onde todos esses temas aparecem de forma muito contundente. Então, para o Brasil todo, né, para quem está ouvindo o Brasil todo, certamente na sua cidade, no seu bairro, tem um espaço desses que acho que é muito bacana se conectar
e acompanhar. E contribuir, né? Por que não? Muito que bem, é claro, construir junto, é isso. O legal desses saraus e desses slams é que você pode também colocar a sua criatividade. Exatamente. Eu vou aqui também me arriscar, deixar aqui também a dica da Senhorita Bira. Você falou da Rita Von Hunt, Senhorita Bira também. É uma baita comunicadora também aí da juventude, trazendo de maneira traduzida também esse nosso esforço aqui de traduzir ideias complexas também. Ela faz isso brilhantemente, Senhorita Bira. Um beijo, Bira. E também aqui na fuleiragem, mas também que é a animação da juventude também, que eu não ia deixar de citar aqui, a música Acordei Gostosa, da Jojo Todinho. Maravilhosa, é bom demais. Isso aí levanta a moral de qualquer um, escutar essa música no banho, então, nem comento, como é uma maravilha isso aí, anima todo mundo. Logo de manhã aí, Acordei Gostosa, da Jojo Todinho. Bom, gente, o papo tá muito bom aqui, né? Mas a gente já tá chegando no final do nosso episódio do Dilemas do Sul. Lembrando que se você gostou desse dilema, já aproveita e indica o nosso podcast para aquele seu amigo ou aquela sua amiga que quer entender mais sobre esse assunto. O Dilemas do Sul é apresentado por mim, Giovanni Del Prete, sempre com a participação dos pesquisadores e das pesquisadoras do Instituto Tricontinental, junto de mais um ou uma pesquisadora especialista no tema, convidado por nós, né? A direção e produção do podcast é do Luiz Felipe Albuquerque, o roteiro é da Carol Scorse, a trilha sonora, edição e sonorização são do Emerson Ramos. Um beijo no coração e até a próxima.